O Ricardo chega e fala que eu confundi temperatura do ar com clima. Tá? Que, aliás, isso daí foi muito utilizado por um monte de gente que veio me xingar. E depois ele dá uma aulinha sobre como que a temperatura é só um parâmetro do clima e blá, 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 um monte de coisa, como se eu não soubesse, tá? Olha, eu vou me segurar para não soltar um palavrão aqui, porque esses vídeos aqui têm uma tendência um pouco mais educativas do que aqueles lá, que eu soltei o verbo mesmo. Sabe o que é isso daí? Ó, dá uma olhada. Se você, isso é tão pontual. Eu tive que ver 4 vezes o meu vídeo para achar esse minuto. Foi exatamente no minuto 8:19 do meu vídeo lá de resposta ao Ricardo. Ou seja, eu estou durante todo o texto falando as estações meteorológicas que medem temperatura, estações meteorológicas que medem temperatura, estações meteorológicas que medem temperatura, e nesse minuto exatamente eu falo, no ato falho, as estações meteorológicas que medem o clima. Se você for olhar tudo aquilo que eu disse durante essa minha resposta ao Felício, vocês vão ver que eu não demonstro ignorância ao saber sobre isso, que eu claramente sei que a temperatura é apenas um parâmetro do clima. Então, quer dizer, eu acertei 99% das vezes que eu falei a coisa, eu errei uma vez, e aí isso vira uma bola de neve gigantesca. E olha como é que a coisa é, entendeu? Ele tem que se apegar nesse tipo de detalhezinho para me refutar, tá? Que, pra mim, continua sendo falta de argumento. Mas na verdade não é falta de argumento, não. Isso daí até, eu não vou ser injusto com o Ricardo. É porque ele queria me espizinhar mesmo, porque ele tá com raiva de mim. Sabe como é que se chama? Tem um livro do Arthur Schopenhauer, que se chama Como Vencer um Debate Sem Ter Razão. É um livro que ficou muito conhecido e é muito interessante porque aqui no Brasil, a versão em português dele, uma das versões em português, tem o prefácio e comentários do Olavo de Carvalho, que é um cara que é um exímio utilizador de todas essas ferramentas que o Schopenhauer descreve como sendo ruins, né? Como a gente não deveria usar para um debate, porque afinal de contas você vai vencer o debate sem ter razão. Ele usa ao contrário, né? Ele usa justamente para vencer um debate sem ter razão. E é interessante porque isso é uma das artimanhas, das estratégias que o Schopenhauer descreve. Você pega um errinho do seu interlocutor, que é completamente irrelevante para o conjunto das coisas que estão ali, e você faz com que o seu interlocutor pareça burro por ter cometido este errinho. Transforma aquilo num cavalo de batalha para fazer o seu interlocutor parecer que é burro. Então tá achando que inventou a roda usando esse tipo de argumentação contra mim, tá? Mas não é surpresa nenhuma, porque como eu falei, né, o próprio Olavo usa isso bastante, o Ricardo, pelo visto, gostou da prática, né, de fazer isso daí, e o dono do canal na qual ele foi participar também fez a mesma coisa, né, com aquele negócio do Malacói lá, né. É óbvio que se eu estivesse lendo um texto escrito num papel cabo a rabo, como o Ricardo fez, provavelmente eu não teria cometido esse ato falho. Então isso é, na verdade, mais uma prova de que eu não estava lendo, tá, respondendo à crítica que o Ricardo me fez lendo.